E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, mais um vídeo aqui no canal Resenhas da Fiel. Hoje eu vou aqui responder ao Duílio, presidente do Corinthians, que fez uma coletiva essa semana e não gostei muito da coletiva dele. Achei uma coletiva com um monte de desculpa sem sentido e eu tenho muita preocupação pelo que vai vir no Corinthians e pelo futuro do Corinthians. Então, eu, junto aqui o pessoal aqui do Resenhas da Fiel, decidimos aqui lançar esse vídeo aqui. No caso, eu vou fazer essa análise, é minha opinião, tá? Sempre aqui vai ser minha opinião, tá? Se você não concorda, se você concorda, se você discorda, deixa aqui nos comentários, né, a sua opinião aqui também sobre a coletiva do Duílio, o que ele falou e o que eu falei aqui também, tá? Se inscreve no canal, tá, pessoal? Deixa o like, ative as notificações, tá bom? Para ajudar a gente sempre a crescer, tá bom? E é isso, pessoal. Vamos aqui analisar aqui, então, a coletiva do presidente Duílio Monteiro Alves, tá bom? Vamos lá. Não vou passar aqui a coletiva porque tem 50 minutos, então vou ficar falando aqui. Enfim, se eu falar tudo, vai demorar 2, 3 horas para falar tudo, tá? Mas eu vou colocar aqui alguns pontos que eu acho interessante, tá? De uma maneira bem resumida, tá? Vamos lá, sobre a invasão do CT, rapaziada, que aconteceu recentemente uma invasão do CT. Bom, eu concordo com o Duílio quando ele fala que é desnecessário, realmente é desnecessário, tá, pessoal? Não é por esse caminho que a gente resolve as coisas, tá? Invadir iniciativa privada é crime, rapaziada, não rola, tá ruim, entendeu? Não isso é ruim até para a imagem do Corinthians, para a instituição do Corinthians. Imagina o Corinthians quer contratar um cara lá fora, entendeu? Aí o cara lá fora vê que o ambiente de trabalho dele é invadido. Pô, sabe, eu até entendo isso. Saiu uma notícia aí dos jogadores aí reclamar da segurança do CT, enfim, eu entendo. Então, assim, rapaziada, não é legal isso, tá? Não é legal. Eu entendo a motivação, eu entendo o descontentamento com a gestão do Duílio e com algumas coisas que vem acontecendo, sabe? Falta de planejamento, falta de vontade, falta de transparência, falta de renovação, falta de várias coisas, eu entendo, mas não é o caminho, tá, rapaziada? Não é o caminho, tá? Bom, mas assim, eu concordo em partes que o Duílio falou, tem que procurar os responsáveis e ir atrás disso, né? Não vai dar em nada, enfim, mas é errado, tá, pessoal? Mas vamos lá, Duílio, isso daí é um reflexo da sua irresponsabilidade, tá? Porque há tempos aqui no canal e outros canais falam também, Duílio, falam de coisas erradas no Corinthians. E você não toma atitude, Duílio. Você não dá murro na mesa. O corintiano, o torcedor como eu, a gente está cansado. A gente está cansado de ver burrice, coisas erradas, irresponsabilidades. A gente está cansado de ver o Corinthians jogar mal contra time pequeno, contra time que nem é de Série C, Série D, cara. Tudo bem, o Ituano deve ser Série B, mas daí é um time pequeno, cara. Olha a folha salarial do Corinthians. A gente está cansado de ser zoado, Duílio. Você não consegue perceber isso. A gente está cansado de não ver perspectiva futura desse time, de não ter planejamento. Então a culpa é sua, Duílio, é sua, dos seus diretores e dos seus amigos aí dentro do clube. A situação hoje do Corinthians é sua culpa, Duílio. Não só sua, mas um dos culpados é você, Duílio. O que eu posso fazer, Duílio? O que a gente pode fazer? É frustrante ver o Corinthians jogar às vezes. É triste, cara. É triste. Ligar a TV para ver o Corinthians jogar às vezes é frustrante. É sensação de perca de tempo. Entende, Duílio? Não é. Isso, a invasão não é uma motivação de hoje, de ontem, de semana passada. Não. Faz tempo que a gente vem falando de coisas erradas que a torcida vem chiando. Olha, a torcida apoia o jogo inteiro. Você não pode reclamar. Mas há tempos a gente vem falando.
Sai dessa casinha aí, desse Parque São Jorge, desse mundo fechado, desse mundo de fantasia, dessa realidade paralela que você vive, e olha ao redor e vê que o torcedor não tá gostando, não tá feliz, não tá otimista, não. Muitas incoerências, discursinho barato, hipócrita, de responsabilidade financeira, não é muito coerente pelas algumas coisas que acontecem, né? Que eu vou dizer aqui, e que precisa falar, que muita gente não tem coragem de falar. Eu preciso falar. Você ontem falou que precisa de... dá uma ligada. Estou falando aqui, Duílio. Então assiste aqui o canal Resenhas da Fiel, Duílio, que você vai saber, e talvez você comece a andar em linha reta, porque parece que a sua linha é torta, cara, é torta. E você não escreve, você não é Deus para escrever em linha torta. Né, Duílio? Então, complicado, né? É complicado isso daí, né? Coisa que cheira ruim começa a dar, normalmente dá ruim, né? Dá ruim. E você, Duílio, tá todo doente aí, cara, vai se cuidar, mano. Vai se cuidar, entendeu? Ao invés de ficar fazendo coletiva, dando desculpa sem sentido. Mas vamos lá. Outra coisa na coletiva do Duílio, Roberto de Andrade fora. Até que enfim, né? Até que enfim, o Duílio falou que confia no Roberto, que por ele o Roberto não sairia, que o Roberto tem o mérito dele, muitas coisas do trabalho do Duílio, né, da gestão do Duílio, né, e que o Roberto decidiu se retirar por conta própria, por questões pessoais, né? O Duílio falou que também tem muita política nessa questão do Roberto, né? Pode ter um dedo de política. Bom, minha opinião, Duílio, eu acho engraçado você não querer comentar sobre o buraco que você encontrou no Corinthians quando você chegou na presidência. Eu acho engraçado, agora, nesses 3 anos da sua gestão, você falar em responsabilidade financeira, sendo que seu grupo Renovação e Transparência está aí anos no comando, no poder do Corinthians, entendeu? Inclusive, seu Roberto de Andrade, que já foi diretor do futebol uma vez, foi presidente do Corinthians, e agora diretor, só agora se quis retirar. Só agora se retirou. Então, se tem um cara que estava todo esse tempo aí no poder, era o Roberto de Andrade, junto com o Andrés, junto com outros. Você também foi diretor de futebol, né, Duílio? Então é o seguinte, um cara como esse, falar que tem mérito do quê? Tudo bem, vocês ganharam títulos, enfim, né? Ou agora tem responsabilidade financeira, ou seja, antes na gestão do Roberto não tinha, né? Então, se você fala que agora é momento de responsabilidade financeira, é sempre, Duílio, é sempre. Uma gestão profissional é sempre, entendeu? Então, o Roberto, ele faz tempo no Corinthians, muitas coisas aconteceram de erradas na gestão dele, entendeu? Ou quando ele era diretor, ou quando ele era coordenador, enfim, assessor, alguma coisa assim, porque esses caras, os amigos, sempre estão lá, entendeu? Ele sempre esteve lá, entendeu? Então, cara, não tem como falar, entendeu? Então, assim, foi já tarde, a gente está falando, faz tempo que ele tem que sair, e ele não é só o único, tem muita coisa ali errada, né? Muita coisa. Aí você vem falar de política, Duílio, a oposição está dando risada porque vocês são ruins e vocês estão entregando a eleição de bandeja para os caras. Vocês fazem as coisas erradas, você vai falar que é a oposição. Quem contrata jogador ruim aqui? Quem paga caro para um jogador ruim que não joga? Né? É a oposição que paga 500 mil para um Júnior de Moraes?
É a oposição que traz o Jonathan Cafu? É a oposição que traz o Bambu? Outras coisas mais? É a oposição que se desfaz da base como beber água? É a oposição que vai lá e fala assim, olha, a gente tem um elenco suficiente, a gente tem a base, a gente contratou. Pô, vocês contratam e nem usam os jogadores que vocês contrataram. Você nem usa a base direito. Me diz aí quantos jogos o Biro jogou no Campeonato Paulista, ô seu Duílio. Então, e você tem um diretor de futebol que não presta atenção nessas coisas? Mérito no quê, Duílio? É complicado, né, Duílio? Complicado defender o Roberto, né? Um cara que já foi diretor uma vez, um cara que já foi presidente, agora diretor de novo, né? Negócios errados, coisas erradas, fracassos. Ó, desde 2017, 18 aí o time não joga bola, entendeu? Aí vem falar que agora vocês estão quantos anos no poder, renovação e transparência? Agora vocês vão pensar em responsabilidade financeira? É complicado, né, Duília? Você acha que a gente é burro? O torcedor é idiota? O torcedor não é idiota, velho. Entendeu? Bom, vamos lá. Ele também falou sobre o time do Corinthians, que o Corinthians hoje, com os reforços que vieram, com o Renato, com o Maicon, com o Paulinho, com o Roger Guedes, tem condições de brigar por título. Citou aí o ano passado lá, né, que chegou na final da Copa do Brasil, né? Enfim, que ele falou que quando a bola bate na trave, sai, tá tudo errado. Quando a bola entra, tá tudo certo. Bom, Duílio, eu não sei você aí que está me assistindo, que inclusive tem que se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações. Eu não sei você, tá? Eu não sei também o pessoal aí do Corinthians, aí do Willian, os amigos todos aí, mas eu não consigo ver uma evolução do Corinthians. Com todo respeito. Melhorar um pouquinho dentro de casa, eu não consigo ver uma evolução. Fora de casa, é a mesma ruindade. Parece que é outro time. Sem o Renato, outro time. Para mim não mudou muita coisa. Mudou, melhorou um pouco, porque você trouxe um Roger Guedes, pá, antes você tinha, sei lá, jogador ruim. Passaram tanto pereba no Corinthians que eu prefiro nem lembrar, mas pô, é meio lógico, né, que você contrata Fausto Vera, você contrata um Roger Guedes, você contrata um Yuri, o time melhora um pouco. É normal. Normal. Isso mostra o quê, Duílio? Que precisa trazer reforços. Que precisa contratar, Duílio. Que precisa ir atrás, Duílio. Entendeu? Precisa fazer planejamento, Duílio. Mas vamos lá. O Duílio falou que, assim, uma coisa interessante sobre o Renato, que ele falou. Ele falou o seguinte, só tem um Renato, não tem como trazer outro. É óbvio que não tem como trazer outro, só tem um. Mas, ô Duílio, ele falou também que se tiver uma sugestão de nomes que seja viável, que seja ali da característica, dá uma ligada. Pediu para o jornalista dar uma ligada. É brincadeira. Ô, Duílio, o que o Cifute faz da vida? Me explica. É que assim, rapaziada, é difícil, porque a gente vê uma coletiva que você tem jornalista que não faz a pergunta certa, e você tem um presidente que foge das perguntas e ainda sabe, e dá aquela miguelada, entendeu? E acha que a gente é idiota. O jornalista precisa ligar para falar Duílio, quantas pessoas tem dentro do Cifute? O seu técnico hoje, o Fernando Lázaro, né? Fernando Lázaro, né? Que é baita de um treinador, né? Montador de elenco, experiente,
né? Um cara que já venceu títulos, né, em outros clubes, né? Ou um cara super experiente de futebol. O Fernando Lázaro, ele não era analista de desempenho? Ele não consegue achar um jogador? E outra coisa, ele é o treinador. É difícil ter um jogador igual o Renato? É difícil, o cara é um craque. O cara é um craque, ele é o melhor do time. É difícil, mas é por isso que existe treinador. Porque se você não tem, se você não tem um cara, uma característica igual o Renato, você vai contratar, você vai ter reforços bons, você vai contratar jogadores bons e fazer um outro esquema para que o time consiga jogar sem o Renato. E se o Renato se aposentar, o Corinthians vai o quê? Vai falir? Vai morrer? Vai ficar o quê? Na dependência do Renato para sempre? Isso é totalmente errado. E se o Cássio se aposentar, não vai ter outro goleiro? Se o Fagner se aposentar, não tem outro lateral? Então, Duílio, fala menos e faz mais, velho. Faz mais. Entendeu? Aí ele citou a base, ele citou os reforços. Vamos lá, vamos falar da base. Eu sempre falei aqui, falei em live, falei no canal, falei aqui no canal, falei em vídeos. Quem me conhece, quem segue a gente sabe. Para que emprestar, para que dar o jogador lá para a seleção sub-17, sub-20, para disputar torneio juvenil, em vez de botar jogar no Paulista? Quantos jogos os jogadores da base fizeram no Paulista? Não, jogaram no Paulista lá 300 jogos. Fábio Santos, Fagner, Gil, Renato. Inclusive o Renato se machucou num jogo que o Corinthians já estava classificado. Bidu, contrataram o Bidu. Quantos jogos o Bidu jogou no Campeonato Paulista? Teve o quê? 16 jogos no Campeonato Paulista. Quantos jogos o Bidu jogou? Quantos jogos o Biro jogou? Quantos jogos o tal daquele menino, esqueci o atacante que foi lá, esqueci o nome, Giovani jogou. Ele não é coerente com o que ele fala. O treinador dele não faz o que ele fala. Se não põe a base, o que o torcedor pensa? É que a base é ruim. Se a base é boa, então põe para jogar. Caetano, quantos jogos o Caetano jogou? Acho que foi 1 ou 2 no máximo. Quantos jogos o Balbuena teve chance para fazer cagada em campo? Quantos jogos o Caetano fez? Um jogo que o Caetano fez foi melhor que o Balbuena no Campeonato Paulista inteiro. Então, assim, Duílio, não adianta você falar que tem base, que você trouxe Bidu, você voltou o Caetano, você trouxe fulano, sei lá o quê, se os caras não jogam. Você sempre os amigos que joga. Então, Duílio, você tem que ser um pouco mais coerente, cara. Combina lá com o seu treinador, cara. Vocês falaram que o elenco é suficiente. Eu não acho. Você tem o Fábio Santos, que não dá, rapaz, não dá, Duílio. Não dá para jogar Libertadores e Campeonato Brasileiro quarto e domingo com o Fábio Santos. O Bidu, o Bidu é capaz de jogar Campeonato Brasileiro e Libertadores? Se o Fábio Santos se machucar, não sabe? Eu não sei. Não jogou. Não jogou, não mostrou. E uma vez que jogou, 2 vezes que jogou, não foi tão bem. Né? Fagner. O que vocês avaliaram do Rafael Ramos, do reserva dele? Ah, vamos pensar em outro zagueiro. O Balbuena só vai sair no meio do ano. O Balbuena não tá jogando bola, Duílio. Vocês não conseguem ver isso? Vocês vêm falar que o time vai brigar, o Corinthians não vai brigar por nada. O Corinthians não vai brigar por nada. Aí depois vem falar que invasão é desnecessário. É desnecessário, mas olha as coisas que vocês fazem. Ah, eu confio no Roberto, por mim ele não sairia. Cara, a gente tem um diretor que não consegue ver coisa óbvia. Coisa óbvia que está acontecendo na cara, embaixo do nariz dele. É complicado, Duílio. Né? Aí o Duílio,
Sim, Duílio, eu poderia falar aqui vários nomes, reforços aqui para o Corinthians, meias. Da mesma forma que o Corinthians contratou o Christian Barletta, que eu acho que foi um bom negócio. Olha que como, olha que quando que é, e aqui no canal eu fiz aqui um vídeo, né? Eu fiz um vídeo aqui do Christian Barletta, eu elogiei, falei que foi um bom negócio do Corinthians. Eu falei lá no vídeo do Christian Barletta, se você não assistiu lá, pô, vai lá, vem aqui no canal, assiste lá o vídeo do Christian Barletta. Quando é questão do quando é esse tipo de negócio, eu falei, é um negócio bom, cara, é um jogador que tem potencial, barato, entendeu? De uma posição carente. Então dá chance para ele jogar agora. Agora o cara vem me falar, contratamos o Romero, que o Maicon pode fazer a função do Renato. Pera lá. Como assim o Maicon? O Maicon não conseguiu jogar até agora, desde que voltou. O Romero nunca, sabe? Júnior Moraes, não vai precisar contratar, Duílio. Então, Duílio, me dá seu telefone, eu te ligo, eu te falo os reforços. Eu falo que é viável, que não é viável. Se o seu departamento de futebol não consegue fazer isso, aqui o canal faz para você. O canal faz. Né? A coisa é tão simples, Duílio. As coisas são simples. Tem coisas que são simples. A questão que eu vejo de fora, olhando, é vontade. A minha pergunta é como que um cara lá, o Meia, que foi bem o ano passado lá no Cuiabá, o tal de um PP, foi parar lá no Grêmio e aqui no Corinthians traz um Júnior Moraes, traz um Romero, traz uns caras que não tem nada a ver, que não precisa trazer. Como que o Grêmio consegue trazer um PP e a gente não consegue trazer? Vou dar um outro, olha lá. Lá no América Mineiro tem um volante chamado Lucas Cal. Ó, faz 2 anos que ele vem jogando bem. 2 anos. O América Mineiro bem. Ele é titular, ele é capitão, se eu não me engano. Por que o Corinthians não dá uma consultada? Ele é pior que o Rony? Então, Duílio, às vezes é questão de vontade, cara. Entendeu? Vontade. Aí ele falou, para terminar, pessoal, para não estender muito o vídeo, ele falou que, abre aspas para os Duílio, ele falou assim, meu título é organizar a parte financeira do clube e pagar alguma coisa de dívida. Sabe, tem algumas coisas que é legal. Dobrou a arrecadação, gastar menos do que arrecada, ter responsabilidade financeira. Beleza. Isso toda gestão tem que fazer. O que é incoerente, é um grupo ficar 16 anos no poder, e chegar nos últimos 3 falar que precisa ter responsabilidade financeira. Né? Então, assim, é complicado. É muito incoerente falar que o título dele é organizar a parte financeira e contrata um treinador que custa 2 milhões por mês, que vai dar uns 24 milhões, no mínimo, por ano, fora impostos, fora outras coisas. É muito incoerente. Aí vem falar que não dá para gastar em jogador. Por que você não faz assim, Duílio? Eu vou dar uma aula aqui de 1 minuto de gestão. Se você confia no Fernando Lázaro, como você falou, por que você não pegou o Fernando Lázaro lá quando você começou? Você não falou que o seu objetivo era colocar a casa em ordem financeiramente? Então pega o Fernando Lázaro, fala assim para a torcida, torcida, o Lázaro nesses 3 anos do meu mandato vai ser o nosso treinador. O Corinthians não vai cair, não vai disputar título, mas também não vai cair. O nosso objetivo é financeiro. Vai pagar 250 mil para o Lázaro e toda a comissão dele, e tudo que a gente arrecadar, a gente vai pagar as nossas dívidas e vai montar time para daqui 3 anos a gente disputar títulos. Pronto, Duílio.
Esse é o planejamento. Acabei de te dar na mão o planejamento. Só que você não fez isso. Você não fez isso. Você trouxe no primeiro ano um treinador que não sabia, nunca tinha treinado nenhum time, que era o Silvinho, com todo respeito, né? Um estagiário, com todo respeito, na minha opinião. Né? Depois você pagou um cara, você pagou um treinador que eu fui enganado, que eu achei que era bom, mas não é. Ele está provando que não é. Além de ser uma pessoa que, na minha opinião, não tem caráter, na minha opinião, sabe? Pelo que ele fez, não é legal, tá? Então, assim, você tem uma pessoa que o salário dele com a equipe foi quase 2 milhões por mês, 24 milhões no ano. Responsabilidade financeira do Willian. Você trouxe jogadores que não tem sentido algum ter trazido. Júnior Moraes pagando 500 e poucos mil por mês. Um monte de jogadorzinho ali com 700, 600, 800, 1 milhão, que não rende aquilo que ganha. Então, se isso daí é organizar a parte financeira do clube, se isso daí é responsabilidade financeira da sua gestão, Willian, então, cara, então tem alguma coisa de errado, cara. Tem alguma coisa de errado, entendeu? Se isso daí é correto, eu não quero nem ver o que é o errado, na verdade, né? Aí você falou que não tem problema em ganhar um título, que prefere ser lembrado como um presidente responsável na gestão com as finanças controladas e tal. Ô, Duílio, o Corinthians lota a arena quase todo jogo, mano. Quem não é fiel torcedor, em jogo bom, sabe a dificuldade de comprar ingresso. Servidor do fiel torcedor ruim, servidor do ingresso Corinthians ruim, né? Em toda a sua gestão, acho que só agora deu uma melhorada, não sei, certo? Sempre lota uma torcida fiel que compra a camisa, que compra os produtos do Corinthians. Se tem uma torcida que compra, paga ingresso caro, e é caro o ingresso do Corinthians. E é caro. Né? E vem falar que não é ganhar um título. Um paulista, Duílio, Duílio, pode parar. Entendeu? Então, se não tem problema, então falasse lá no começo, quando você assume. Se não tem problema em ganhar um título, então não contrata ex-treinador português ganhando 2 milhões, não contrata medalhão ganhando 1 milhão. Faça um time modesto, organiza a casa, entendeu? Então seja coerente com o seu discurso, porque o seu discurso não é coerente. Por fim, ele falou que foi perguntado para ele sobre se não seria possível ter um executivo de futebol profissional, enfim, no Corinthians, no departamento de futebol. Né? E eu sou super a favor. Porque esses sócios metidos são nada com nada. Não são nada com nada. Não sabem nada. Zero. Entendeu? Zero. E tem outros clubes por aí que mostram que é possível pôr um executivo. Né? Ele me disse que o Alessandro é o melhor do país no papel do executivo de futebol. O Alessandro. O Alessandro já trabalhou em vários clubes, né, como executivo. Tem uma carreira aí brilhante de executivo, né? Tem outras experiências. O Alessandro tem uma carreira espetacular. Ele sim tem bagagem, né? Então por que não põe ele como diretor? Hein, Duílio? Por que você vai assumir o cargo agora que o Roberto está fora? Põe o Alessandro, ele não é o melhor do país? Sabe, então, Duílio, sabe, se ele é o melhor do país, por que ele não fala quando as coisas acontecem? Assume a bronca, velho. Sabe, então assim, sabe, é o melhor do país, mas contrata um cara ali de 30 e poucos anos que não joga bola faz um tempo por, sei lá, 500, 600, 700 mil. Esse cara é o melhor do país. Olha, realmente, se esse cara é o melhor do país, a gente está lascado.
Eu não quero nem imaginar o pior. Não quero nem imaginar. Rapaziada, é isso. Desculpa se eu fugir alguma coisa, que realmente a coletiva do Duílio para mim foi desastrosa, foi uma coisa vergonhosa, mostrou que ele está totalmente fora da realidade. Aquilo lá foi um prato cheio para a oposição, tá? Antes que alguém fale aqui, eu não tenho nada a ver com a oposição, sabe? Para mim é tudo do mesmo. Para mim é tudo do mesmo. Para mim vai continuar a mesma coisa. Mesma coisa. O Corinthians está entregue nas mãos de interesses, nas mãos erradas, do jeito errado de fazer. Se você segue o nosso canal aqui, se você assistiu às nossas lives, né, se você assistiu nossos vídeos, você sabe a nossa opinião aqui, né? Tem que profissionalizar algumas áreas do Corinthians, tem que otimizar e melhorar algumas coisas, sabe? Tem algumas coisas que precisam ser feitas, e eu não acho que vai mudando de grupo, enfim, não acho que é isso que muda, tá? Muito obrigado, pessoal. Duílio, se você acha que eu estou errado, cara, só entrar em contato com a gente. Você pode aqui fazer. Você tem seu espaço aqui para você falar e me responder também, tá? E é isso. Eu só quero uma coisa, Duílio. Só quero uma coisa, você, torcedor do Corinthians, que o Corinthians melhore a vida financeiramente, a vida futebolisticamente, que tenha uma gestão profissional e que brigue lá em cima. Lá em cima. E não é só no futebol, mas que brigue lá em cima nas finanças, que brigue lá em cima na gestão, entendeu? Com um discurso coerente. Com um discurso coerente. Porque algumas coisas não fazem sentido, Duílio. Com todo o respeito, algumas coisas não fazem sentido. Entendeu? Mas é isso, rapaziada. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, ative as notificações. E até a próxima. Em breve aí a gente vai ter muito conteúdo aqui no canal, tá bom? Muitos vídeos esse ano vai ter bastante coisa, né? O Corinthians aí deve jogar no começo já de abril o primeiro jogo da Libertadores. Vamos observar como que vai ocorrer, se vai ter alguma contratação, alguma coisa no Corinthians, tá bom? Vai ter 2 amistosos aí que o Corinthians vai jogar, vamos ficar de olho, vamos trazer aqui as análises dos amistosos, enfim, do que está ocorrendo no Corinthians, tá bom? Vídeo longo, mas eu acho que eu consegui expressar toda a minha frustração do que vem acontecendo no Corinthians e dessa coletiva que, para mim, foi assim decepcionante. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Vai, Corinthians!